Com base em quê? Aí é com vocês. Qual é a Constituição? Onde está a Constituição, né? Que ninguém a viu. Será que ela está com Ulisses Guimarães? Não sei, não vi mais a Constituição. Ela anda muito sumida, a Constituição. Eu tenho saudades da nossa Constituição. Mas, já que nós estamos falando de coisas que agradam o povo brasileiro, vamos falar da equipe de transição um pouquinho, né? Como diz o Emílio Surita, eu gosto muito da carreta furacão, né, desse pessoal maravilhoso, que agora a cultura vai, né, porque até bem para se alinhar com a pornografia que vai ser esse novo governo, o Frota está lá, né, para encabeçar a cultura, entrar de cabeça na cultura. Nós temos o Zeca Dirceu, né, filho de ninguém mais, ninguém menos do que José Dirceu, dentre tantos nomes, né? O marido da Fátima Bernardes, o nome dele é marido da Fátima Bernardes. Bom, a equipe de transição é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Ou, nesse caso, já cabem mais de 300. 300 na equipe de transição e do outro lado nós temos Xerxes. Alguma referência? Nenhuma. Ontem, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou entusiasticamente mais parlamentares que vão participar do processo. Né? Como eu falei aqui, o Zeca Dirceu no turismo, Arlindo Chinalha, quem lembra do Arlindo Chinalha? Ex-presidente da Câmara, nas relações exteriores, Alessandro Molon no meio ambiente e o marido da Fátima Bernardes, que apareceu no TP, o nome dele é Túlio Cadelli, e o Frota, que eu já tinha dito aqui. A escolha do Frota gerou um tititi. Vocês sabem que o ator, né, que é muito petista, que sempre está nas redes sociais, é o José de Abreu. O José de Abreu, para quem não sabe, é o Nilo do Lixão da Mãe Lucinda. O Nilo do Lixão da Mãe Lucinda, ele deu aquela tuitada básica, abro aspas. Não é possível uma coisa dessas na terra de Chico, Gil e Caetano, que, aliás, foram vergonhosamente atacados pelo Frota, que só arregou pagando fortunas na justiça. Fecho aspas, fala aí do pai da facção na novela O Segundo Sol, né, e Nilo na Avenida Brasil. Temos aí, gente, um banco de talentos para a seleção de ministro do governo Lula. Acho que a gente pode voltar para a lista que a gente estava falando, né? O Alexandre Frota, né? Essa deu uma proposta da família. Beyblade da política brasileira, né? E aí? Será que o Frota também vai ter cargo no governo? É muito talento, né? Parece ficção científica a cabeça. Exato. Esse vai ser um grande desafio. Que eu já havia dito antes aqui, logo após a eleição, que o presidente Lula terá de fazer um governo de coalizão. Ele não poderá fazer um governo do PT, simplesmente porque ele não foi eleito exclusivamente com os votos do PT. Ele arregimentou um grande número de pessoas, inclusive, que não tem perfil de esquerda, o Ian que me corrija aqui, que estavam votando contra o presidente Bolsonaro por uma razão ou outra que não cabe aqui discutir. Nós estamos falando do governo de coalizão. Então existe sim um grande número aí de pessoas que não são identificadas com as pautas do PT, do PSOL, do PSTU e assim por diante, e que estarão nesse governo. O próprio Geraldo Alckmin sempre foi, como governador do estado, foi um entusiasta do equilíbrio fiscal. Levamos aí a várias extinção de órgãos que eram órgãos obsoletos para manter o equilíbrio fiscal num governo claramente liberal, criticado inclusive duramente pelo PT por ser um governo liberal. E para ser vice também ele fez a extinção de um órgão dele, né? Porque... Sim. Para caber ali. E aí o que acontece é o seguinte, você está vendo aqui, o Zé de Abreu, aqueles que são esquerdistas ou petistas mais fundamentalistas vão começar a protestar e vai começar a se criar um grande cisma interno. E esse vai ser o grande desafio aqui do Lula nos próximos anos. Como ele vai conciliar um governo de coalizão, um governo que tem várias pessoas com mentalidade, inclusive liberal, com a visão fundamentalista daqueles que imaginavam que ele poderia ganhar a eleição sozinho e não poderia.
Então esse vai ser o grande problema e estamos vendo aqui nesse governo de transição mais de 300 nomes, essa verdadeira salada ideológica, vamos ver no que vai dar. Não, alguém me explica, é pior que passa no arroz. Alguém me explica o Frota. Eu não estou entendendo até agora. Não, sério, alguém aqui está entendendo? Né? O Frota, alguém me explica o Frota. Não, alguém explica o Boulos. Não, que vai ter filho do Zé... Não, né? Boulos, filho do Zé Dirceu, o Batoré lá que foi pego com o dinheiro na cueca... Isso aí tudo eu entendo. Agora o Frota, concentra no Frota. Que tem que ser pago pro Frota. Concentra no Frota. Você explica o Frota? A única explicação que eu tenho é a defesa e campanha que ele fez pro Lula, uma forma de retribuição. Eu não consigo, mas até aí... Não consigo explicar. Até aí podia pôr a Neca Setúbal. O Frota, explica o Frota. Eu acho que é reconhecimento ou, de certa forma, pelo que foi feito durante a campanha. Ou seja, vamos trazer aqueles que... Mas ele não conseguiu voto nem para ele. Contra a gente. Mas ele não conseguiu voto nem para ele, fez voto mas Lula. Olha, ele fez ataques consistentes, substanciais, agressivos ao Bolsonaro. Sabe que eu teve acho? Perfilado com o Lula e já teve contra também. Coisa, Capê, sabe o que eu acho? Eu acho que esse mistério do Frota é para obnublar o mistério da urna. Será? Eles vêm com um mistério maior. Será? O Alexandre Frota é uma pessoa muito... Desculpe você de casa, mas, Marcelo, desculpe, eu estou muito intrigado com isso, por favor. O Alexandre Frota é uma pessoa que tem uma carreira como ator que teve altos e baixos. Fez Rock Santeiro. Inclusive foi o galã global, né, durante algum tempo, marido de Cláudia Raia, que é uma pessoa unânime, que todos nós gostamos, somos fãs. E o Alexandre Frota, infelizmente, se perdeu nas drogas, se perdeu na vida, mas ele acordou para essa história. E eu conheço o Alexandre Frota desde que eu tinha 23 anos de idade. O Alexandre Frota, quando tinha 27 anos, ele começou essa vida decadente, depois nós nos reencontramos aos 50. Eu tinha um produto na época, que ele foi nosso garoto propaganda, ainda quando era ator global. E nós nos reencontramos alguns anos atrás. Ele falou: olha, Marcelo, eu sei para o que eu nasci. Eu vou trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas viciadas em drogas, para tirar essas pessoas dessa área, e eu vou usar todas as minhas verbas parlamentares, se eu for eleito, para a área de hospitais. E ele fez. Eu olhei isso de perto, ele fez, e ele estava iniciando muito bem. Ele iniciou pela direita, ele iniciou com o pé direito, ele iniciou apoiando o presidente Bolsonaro. Lá pela meia-noite, pelas cargas d'água que não sabemos, ele briga com o presidente Bolsonaro e vira-se completamente contra. Eu cheguei para ele um dia e falei: Alexandre, eu posso ser seu amigo, mas eu não vou votar no Lula. E você não vai me convencer a votar no Lula pela minha decência moral. Se eu tenho alguma coisa de legado a deixar meus filhos, eu jamais vou contratar um funcionário que me roubou na minha casa para trabalhar de novo comigo ou na minha empresa. Agora, dar chance para ex-viciados, pessoas que tiveram recaídas, a sociedade tem que fazer esse trabalho de inclusão, sim. O Alexandre Frota, ele é um dos deputados que mais projetos fez, inclusive para o autismo no Brasil, e quando ele se volta contra aquele que ele batia, ele recebeu a punição da sociedade. Ele não vai ser mais eleito, né? Ele não tem mais possibilidade de ser eleito, porque ele bateu na esquerda e na direita. Então não sobrou para ele agora muita coisa. E aí, como retribuição, talvez aquilo que ele já queria, provavelmente no governo Bolsonaro, e que não conseguiu, que é estar na Secretaria Nacional de Cultura como ator, né, com a sua experiência de ator, e aí em vários sentidos, né, não só no sentido figurado, mas em sentido como realmente participar como produtor, diretor, ator, está sendo escolhido por retribuição. Por retribuição. É isso que acontece com o Alexandre Frota. Mas não tem nada. Eu não estou questionando o Frota, o valor do Frota, ele tem seu valor. Nem o conheço pessoalmente, pode ser uma pessoa maravilhosa. A minha questão é, por exemplo, eu tinha um vizinho quando eu era criança que era o Seu Vadico. Todo mundo gostava do Seu Vadico. O Seu Vadico era americano. Aí o Seu Vadico lá, tá. Aí tem um governo, tá. Aí vai lá e chama o Seu Vadico. O que explica isso aí? Né? É um mistério, né? Com tanta gente, né, tentando pegar uma boca nisso aí. Eu não sei, eu tô muito encafifado com isso. Eu acho que essa questão do Frota, o Frota, ele é muito, quem conhece, ele é muito autêntico. Ele é corajoso, não tem papo na língua e fala mesmo aquilo que ele pensa.
E, evidentemente, se você tem uma pessoa como essa ao seu lado... Tipo melhor, Rottweiler. é melhor do que ter contra. Tipo é melhor ter a Rottweiler. favor do que contra. Ele esteve também no governo Dória. E depois que brigou com o Bolsonaro. Não é bom ser inimigo do Frota. É isso. Você acha que o Lula tá com medo dele? Não é que está com medo. Deu um carguinho. O Lula procura agregar novos valores, fazer novos aliados. Nossa, mas que belos valores Essa é uma o Alexandre estratégia. Frota agrega Eu não estou no- discutindo. no- Veja. Ah, mas eu prefiro o eu não Frota vou do que polemizar o nesse Dirceu. sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Pelo passado não recente do gosto de Frota parar. na política, eu prefiro deu muito pouco ele... tempo dele fazer Não, besteira. Pietra, eu não gosto Mas de já dava tempo, personalizar. né, Pietra? Eu não Já gosto de dava personalizar tempo. as Já dava discussões. tempo. Anos? Não, o Dirceu teve Eu décadas. prefiro discutir Não, filho. a sim. questão sob o ponto de vista temático do que ficar focando em pessoas, Exato. fazer ataques pessoais. Não é isso que nós estamos falando. Na minha opinião, nós estamos falando da estratégia de coalizão do PT que virou uma verdadeira salada. Questão Mas do será que Frota. tem alguma Se a gente não falar de estratégia, pessoas, né? a gente não tem como debater Não, você isso. pode- Se é que As tem pessoas alguma não são uma estratégia. nuvem de ideias, as pessoas são indivíduos, né, que têm As ideias, pessoas que têm não são uma ideologias, nuvem a gente de tem que ideias, debater mas que o há uma elas nuvem de propõem. lágrimas Isso sobre a meus política é olhos. sobre Eu, por isso. exemplo, A democracia, como inclusive, é sobre isso. o Marcelo Bella, eu conheço um outro lado do Frota, um Frota autêntico, corajoso, que fica ao Tudo lado bem, dos mas a partir amigos. do momento que É ele uma se outra- vira contra o Bolsonaro e age da forma como ele agiu, a gente já vê o caráter que ele vai trazer para a política a nível, no âmbito federal.